Bora lá, meu povo, para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Esse canal que traz toda semana um episódio novo com tanto conteúdo incrível para você que está com 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou que deseja saber como é que faz para chegar nessa idade com autonomia, com alegria e com respeito pela vida. Então, ativa lá o sininho, se inscreva no nosso canal, conta para todo mundo sobre Velho Pod. E claro, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, Side, La Residência, Drogas Mil, que ajudam esse podcast a acontecer. E hoje, mais uma vez, o Matheus da MB Bakery trouxe aqueles lanchinhos maravilhosos para os nossos convidados. Então, Matheus, um beijo grande por confiar tanto no nosso programa, tá certo? Então, hoje o nosso episódio... Gente, quando eu falo que a gente tá chique, é porque a gente tá chique de verdade, tá? Porque ele nem no Rio de Janeiro mora e ele aportou em terras cariocas só pro nosso Velho Pod. Esse cara é um fenômeno nas redes sociais. E por quê? Porque ele consegue inacreditavelmente fazer os nossos velhos mexerem, se exercitarem com alegria. Praticamente um milagre. E com quem eu tô falando? Corre aqui com a gente que você vai ver quem é o nosso convidado de hoje. E ele está aqui. Acreditem ou não, ele veio pro nosso Velho Pod. Nicolas, que massa, cara, ter você aqui. Juro por Deus, você não tem noção da vibração que a minha equipe ficou quando você disse sim pro Velho Pod. Porque você é o cara hoje que mais eu vejo o idoso fazer exercício sem reclamar. Roberta, obrigado a todos do Velho Pod, Marcela também. Sim, nossa, Marcela, é minha IA de alma e coração. Os bastidores desse Velho Pod são incríveis. E eu vi você falando, ele veio só pro Velho Pod. Eu não vim só pro Velho Pod, eu vim para o Velho Pod. Isso é diferente. Aí sim! Maravilhoso. É um prazer, obrigado pelo convite. Cara, eu fico impressionada com o que você conseguiu fazer ao longo desse período todo, que não é nem tanto tempo assim que você foi conseguindo ampliar a sua rede, né? E começa contando pra gente quem é o Nicolas, como é que você começou a entrar nesse universo de só fazer atividade física com o idoso. O Nicolas é um neto profissional de educação física, né? Então, maravilha. Começa por aí, porque é uma relação amorosa e profissional. Acho que por isso que casa de uma forma que as pessoas talvez entendam esse afeto e se comunicam comigo, né? Acho que é muito legal isso. Eu acho que pela primeira vez aquela frase casa de ferreiro, espeto é de pau, ou Pode quem ser. É de casa não faz milagre, não é verdade pro Nicolas, porque você começou com os seus avós. Foi vovó Fábio e vovó Zilda, né? A vovó Zilda hoje ela tá em destaque nas redes sociais e ninguém conhece a vovó Fábio, mas você sabe que nos nossos vídeos que a gente achou modelinho, ele sempre aparece, que tem um quadro, uma fotinha lá no fundo do vovó Fábio. Mesmo? Juro por Deus. Meu Deus! Então ele tá ali colocando boas energias lá de cima. Porque vó Zilda, eu vou te falar, gente. Até ganhei, presta atenção. Opa. Olha que coisa mais linda. Checa aí, menina, se dá pra todo mundo pegar aí do Velho Pod. Olha a minha camiseta que eu ganhei, tá? E a pergunta que não quer calar. Você treina tanto pra quê? Pra ficar como a vovó Zilda, que tá com 106 anos, fazendo exercício que você, com 45, reclama de fazer. Fala sério. Pode não. Velho pode. Então é o seguinte. Isso aí. Essa aí foi uma trend, essa frase, né? De repente, eu tô lá nas minhas redes sociais. No início do ano, eu tinha 6 mil seguidores. A gente tá em 2025. No final do ano, 225 mil. Que maravilha. Cresceu demais por causa de 11 vídeos virais que alcançaram mais de 7 milhões, 6 milhões de visualizações, né? Hoje eu estou aqui por causa deles e por causa da vovó Zilda. E o pessoal fez essa trend. Galera na academia, treinando. Você treina tanto pra quê? Pra ficar igual a vovó Zilda. Pessoas anônimas, pessoas famosas. E eu e Roberta, minha esposa, também tivemos a ideia de fazer essas camisetas para aproveitar, né? E passar essa energia da vovó pro pessoal. É maravilhoso. E como é que foi esse começo? Aí você falou pra mim, começou treinando a sua avó, né, os seus avós, e como é que foi esse caminho de estar só em contato com o idoso? Porque eu sou suspeita para falar, né? Todo mundo aqui sabe que eu só gosto de velho. Quando eu falo isso, né? Às vezes tem gente que não gosta dessa palavra velho. Eu adoro essa palavra, adoro velho, né? E assim, eu falo que quando a gente começa a trabalhar com esse público,
todos os outros públicos parece que não fazem muito sentido, né, Nicolas? Para você também é assim? Sim, Roberto, eu também penso dessa forma. Por exemplo, então eu tô lá seguindo a minha carreira de professor de academia, ficha de musculação para jovens, adultos, idosos, treinamento de corrida, assessoria, atletismo e, paralelamente, dando aula para os meus avós. O pessoal foi vendo, me indicando para os seus pais e eu, poxa, vamos lá, educação física, generalista, tô ali atendendo o pessoal de academia, mas chegou uma hora que eu tive que definir. Em 2017, eu participei de um concurso de personal trainers, né? E fiquei entre os 10, assim, do Brasil. E aí, eu voltando para Belo Horizonte, no jornal do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, eles deram destaque para mim e para um outro professor de Juiz de Fora, que ficaram entre os 10. E colocaram assim, Nicolas de Belo Horizonte, também conhecido como treinador dos vovós. Eu fiquei com aquilo, 2017. Olha que massa! E aí, beleza. Tempo passa, 2020, 2021, minha esposa chegou assim para mim, ô Nicolas, esse seu Instagram tá Nicolas Chaves Nascimento. Ninguém vai saber que você é personal. Eu falei, ela tem razão, uma coisa mais comercial seria colocar Nicolas Personal Trainer. Uhum. Aí eu já tive um insight, personal dos avós. Dos avós. E foi um Lógico. nome legítimo e muito legal, né? E aí, desde então, eu trabalho atendendo presencialmente. Esse ano agora eu não estou mais por causa desse crescimento e estou apostando no meu negócio digital, que é onde eu também hoje consigo alcançar mais pessoas para levar, né, resultado de melhora de capacidade funcional, que é o que a gente estava conversando antes ali nos bastidores, Sim. né? Que é a saúde da pessoa idosa, independente da alteração orgânica, de doenças, né? É importante ela ter autonomia, independência e continuar com uma boa funcionalidade, né, de realização de atividades de vidas diárias. Isso é uma coisa, Nicolas, que eu quero... Olha, eu quero que você... O Nicolas vai falar nessa câmera aqui para falar para vocês. Todo mundo pode fazer exercício, não é isso, Nicolas? Sim, deve, né? Porque exatamente. Uma coisa que é muito legal quando as pessoas falam, eu posso fazer? Não faz não, para você ver. O sedentarismo vai ajudar muito, né? Exatamente. Você quebra um argumento. Então, o sedentarismo vai te ajudar em nada. Movimente-se. Exatamente. E uma coisa que eu falo no consultório, principalmente, porque eu não sei como é que você vê isso, mas a resistência dos idosos em atividade física é muito impactante, né? De um modo geral, as frases são, mas eu nunca fiz, você quer que eu faça agora? Né? Ah, mas agora que eu tô com 80? Exatamente, porque agora você tá com 80, mais do que nunca você tem que fazer. Então, como é que você consegue driblar essas falas, né? Como é que você consegue fazer com que os idosos tenham tanta alegria em fazer os exercícios como a gente vê? Eu uso duas estratégias. Uma estratégia mais técnica de dizer que as adaptações ocorrem em todas as idades, para a criança, para o adulto e para o idoso, né? Existem estudos que mostram hipertrofia de indivíduos nonagenários, de aumento de coxa de 44% de área. Mas também eu gosto de sugerir a questão mais psicológica, no sentido de estabelecer alguma motivação para essa pessoa, ver os netos crescendo. Pô, você tem que viver mais, você não quer ver a vida do seu neto, né? Colocar objetivos. O estabelecimento de metas gera motivação, motiva a ação. Vou ficar perto do seu microfone aqui. Motiva a ação. Então, se a pessoa não tem uma meta, é realmente um propósito. A pessoa, às vezes, acontece, você sabe disso melhor do que eu, alguns idosos realmente eles largam, né? Isso é muito triste. A gente não pode desistir dos idosos. E família, profissionais envolvidos devem sempre buscar incentivar isso mentalmente, psicologicamente, motivando, estabelecendo metas a médio prazo. Eu gosto muito de viagem, estar com os amigos, ver os filhos, os netos crescerem, além da questão de dizer sim. Você vai ter adaptação. Você não está velho demais para começar. A vida é agora. Não tem ontem, não tem amanhã. A vida é agora. O momento é agora. Essa é uma fala que a gente precisa trazer muito e a gente fala muito isso aqui no Velho Pod. Quando eu pensei no nome, né, Velho Pod, experiências que inspiram, eu sempre pensei nesse lugar que a gente está trazendo agora, dessas experiências, para quem está nos ouvindo entender que sempre há uma possibilidade, né? Eu não consigo entender as pessoas, como você disse, que desistem do idoso, né? Porque eu acho que isso não é uma possibilidade. Eu acho que enquanto está aqui, nesse plano, e é aquilo que você falou, o seu dia, o seu momento é agora. Essa história de, na minha época, né? É uma coisa horrorosa. Qual é a minha época? Na minha época é essa que a gente está vivendo. E o que a gente vai fazer com essa informação? Eu acho que as pessoas... a gente ainda não entendeu, Nicolas, o quão velho a gente está no Brasil inteiro. Você não percebe isso? Que as pessoas ainda parece que não está caindo a ficha? A população vem envelhecendo, né? A gente sabe que hoje nasce menos pessoas, as pessoas vivem mais, então a pirâmide demográfica do Brasil está ficando mais larga em cima e mais achatada na base. Exatamente. Além do fenômeno da feminização do envelhecimento também. As mulheres vivem mais, né?
Mas é o seguinte, a gente tem que viver o agora. Isso é uma frase até da vovó Zilda, ela sempre fala isso, ela lê os livros do Eckhart Tolle, então, o poder do agora, e fica lendo, e eu pego muito isso, sabe? Porque imagina, a vovó Zilda tem 106 anos. Sinceramente, eu não sei se eu vou morrer antes dela, eu tenho 48. Sim, é verdade. A gente é muito prepotente, falar, quando minha avó morrer, eu vou comer. Existem essas coisas. Não, mas eu não sei se... E se eu morrer antes dela, né? Não, e assim, nada é determinado. Exatamente. E assim, hoje a gente vê, e talvez ache essa seja a grande dificuldade, porque a gente ainda parece que vive num movimento em que a gente não envelhecia tanto. E as pessoas parecem que esqueceram que esse movimento mudou completamente. Né? Eu estava falando nos bastidores aqui ontem, né, da minha paciente, da dona Joaquina. Dona Joaquina, com 100 anos, no consultório, muito bem, obrigada, com o seu esposo, que vai, e ela vai fazer 101, ele vai fazer 100, eles têm 75 anos de casado, e Dona Joaquina lê tudo sem óculos, né? E aí ontem, quando ela me viu colocar os óculos para ler os exames dela, ela disse para mim, meu Deus, tão nova e precisando de óculos, que dó. Eu falei, olha, Dona Joaquina, sinceramente é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Porque ela estava com pena de mim, porque eu estava usando os óculos que ela não precisa. Então, a gente começa a se deparar com esses idosos centenários e funcionais. Sim. Isso assusta, né? Por exemplo, a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo é uma imagem, um estereótipo de uma idosa de 60 anos fazendo crochêzinho, bob no cabelo, óculosinho. Hoje, uma mulher de 60 anos, ela é gostosa, tá na academia. Sim. Treinando, namorando, saindo, curtindo. Muito diferente. Então, mudou. E a geração que vem entendendo isso é uma geração, né, que, por exemplo, não entendia isso. Agora, talvez os mais novos vão começar a compreender e envelhecer melhor. Escolher, né? Escolher envelhecer melhor. Grupo Side Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. Qualidade e eficiência no seu lar. Agora vamos em enquete que a gente faz aqui, né, gente? Porque eu falo pra vocês por que as mulheres estão vivendo mais. Você também tem mais mulheres do que homens aqui em atendimento? Muito. Sim, por exemplo, na aula online, a maioria mulheres. Que loucura isso, maioria. gente. Tanto quando chega, assim, deve ter alguns homens, e eu brinco com eles, somos, né, só nós aqui hoje, eu dou atenção para eles, para, né, fortalecer, mas a mulherada dominou, né? Não, olha só, a gente teve aqui no Velho Pod o padre Fábio, muito engraçado, e o Fábio falava assim, ele também falando que na congregação dele, a grande maioria é mulheres, aí ele falou assim, Roberto, eu também fico olhando e perguntando os homens, onde moram, do que vivem, como habitam, sabe, tipo o Globo Repórter, porque ele falou, é impressionante, e todo mundo que vem aqui, que trabalha diretamente, Nicolas, com idoso, cara, todo mundo só trabalha com 90% do público feminino. O que a gente vai fazer para trazer os homens? É uma questão de conscientização, né? Até a professora... só mandar um abraço pro padre Fábio. Uma vez ele curtiu o vídeo da vovó Zilda. Ah, muito bem. Eu vejo, ele é cruzeirense, torce pro meu time. Mas, voltando ao assunto, me lembra? Não, eu tô falando que os homens, como é que a gente vai fazer para os homens virem pro nosso trabalho? Porque, assim, os homens não fazem. A professora Maria Alice Coraza é a primeira personal trainer de idosos. Na década de 70 ela já começou a trabalhar com isso. Depois você procura, se você não a conhecer. Ela fala muito que a mulher ela já vai no médico desde criança. É verdade. Ela se cuida. O homem só vai no médico quando ele está, né, mal, precisando de ajuda. Então eu acho que é uma questão de cuidado cultural. E não é só ir no médico, é fazer exercício. Então exercício também é um cuidado que talvez o homem não esteja buscando, porque educação física, fisioterapia é saúde, né? É uma área da saúde, assim como a medicina é. Então, geralmente, o homem negligencia no médico, a mulher não, ela está sempre ali em acompanhamento. E da mesma forma, ela está se cuidando, fazendo exercícios. E parece que o homem também trata da mesma forma esse desleixo, né, do cuidado com o movimento. Você acha também que existe uma questão estética, que a mulher se preocupa mais do que o homem, porque também a cobrança social da mulher é maior? Porque você vê que as mulheres, muitas vezes, também têm essa questão do exercício para ficar bem, para ficar com um corpo bom, e o homem não tem muito essa preocupação. É verdade, porque, por exemplo, aceita-se um homem barrigudinho, pela idade, tranquilo. Agora a mulher, né, tadinha, ela tem que estar no salto alto, cabelo, unha,
vai estar feia para você ver, né? Exatamente. Eu acho que tem uma questão social também envolvida nessa questão estética. E talvez por isso também as mulheres acabam buscando um outro cuidado. Mas, verdade seja dita, que mesmo no meu consultório, 90% do meu público é mulher. Mulher, né? E normalmente, quando os homens vão, eles vão carregados pelas mulheres. Olha, esses dias a minha esposa me empurrou no consultório do urologista também. Eu fui com a minha tia levá-la para fazer uma tomografia. Não, vai, entra, agora você vai fazer exame. Eu falei, então beleza, fiz meu ultrassono abdominal, né? Porque realmente, por exemplo, eu já marquei cardiologista agora, semana que vem. Muito bem. Marquei clínico, vou marcar endócrino, porque a gente tem que se cuidar. Eu tô com quase 50 anos, eu tô com 48 anos. A gente acha que a gente é onipotência mágica, né? Vai dar um piripaque aí e depois fica reclamando, né, doutor? Exatamente. E eu vejo muito essa fala, e é muito engraçado, porque quando os homens vão no consultório, de um modo geral, eu falo assim, e aí, o que te trouxe aqui hoje? Eles falam assim, não sei, ela que mandou eu vir. Então aconteceu comigo recentemente. Aí, ó, tá vendo? Ela que mandou eu vir. Não sabem nem o que tá fazendo. Vocês nunca sabem o nome do remédio que vocês tomam, né? Vocês nunca sabem que tem que fazer algum exame. Então, eu acho que realmente, talvez a gente precise começar a fazer um trabalho muito grande de conscientização do homem dessa necessidade de se cuidar que independe da estética. Sim. Porque eu acho que como a cobrança estética do homem não é tão grande, ninguém discute a sua barba mais branca, o seu cabelo mais branco, né? Mas a mulher sempre vai ser cobrada nesse lugar. A questão da estética, por exemplo, a gente estava falando assim, a gente não tem muita afinidade com pessoas jovens, né? Sim. A gente gosta de trabalhar com idoso, entre aspas, claro. Eu não faço avaliação física de medição de percentual de gordura nos meus alunos, porque eu acho que isso não interessa. Eu estou entrando numa seara de estética, entre aspas, porque muitos jovens que vão para a academia estão preocupados com, dependendo do perfil, aumentei 1 centímetro de bíceps, de coxa, diminuir percentual de gordura. No caso do idoso, a gente aplica testes mais funcionais, testes de equilíbrio, teste de marcha, teste de força, e não ficar tão preocupado com o aspecto de percentual de gordura, que seria estética, entre aspas. A gente está mais preocupado com a funcionalidade. Mas por que não ficarmos bonitos, né? Existem idosos bonitos também, né? Sim, mas eu acho que não é... E assim, eu quero deixar claro aqui que a gente está falando que não é importante a estética. Porque é claro que você quer se olhar no espelho e falar, opa, tô um velho enxutaço. Né? Autoestima também, a autoestima, a sensação de bem-estar. Mas eu acho que é isso. É a gente entender que a funcionalidade, e eu vejo muitas pessoas, né, quando falam, mas ela nunca quis exercício, nunca gostou de exercício, agora que ela não vai gostar. Mas não é para gostar por essas questões. Mas hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente depende do exercício. Né? É como a gente estava falando nos bastidores. Eu não entendo idoso falar que não pode fazer agachamento. Ou médico falando que o idoso não pode fazer agachamento. A pergunta é, como é que ele senta no vaso? Velho pode, exatamente. Velho pode, né? Porque assim, sentar no vaso é um agachamento. Sim. Não é um agachamento profundo, mas é um agachamento inicial. Se ele não sentar no vaso, o que a gente chama de capacidade funcional, isso é uma atividade básica de vida diária. Sim. Então ele vai começar a ter dificuldade para a realização de atividade básica de vida diária, deixando de ter uma boa funcionalidade e começando a iniciar o seu declínio funcional, caminhando para se tornar um idoso frágil. Então isso dependente. Não é dependente, né? É complicado. Então a gente tem que movimentar. Eu acho que talvez a grande questão, gente, e isso o que o Nicolas trouxe é uma coisa muito importante, quando a gente está falando de atividade básica de vida diária. Do que a gente está falando? São as coisas que a gente não percebe, que a gente faz quase que no automático. Por exemplo, todo mundo levanta da cama, então você senta e sai da sua cama. Você vai para o banheiro, você escova os dentes, você penteia o cabelo, ou você faz um coque ou alguma coisa, ou prende o seu cabelo. Põe um grampinho. Põe um grampo, né? Tudo isso é atividade física. Se você não tiver com músculo em dia, não tem como você fazer. Isso são as atividades básicas. Fechar um sutiã, colocar uma camiseta, vestir uma bermuda. Fechar o sutiã tem a ver com alcance, né? Alcance, né? Amplitude, tudo. Exato. Isso tudo a gente vai precisar. Você colocar uns sapatos, calçar uma meia, né? A flexibilidade para isso. Então, assim, tomar um copo de água, né? Que tem a ver com a motricidade orofacial. Sim. Se a pessoa começa a perder isso, ela perde um pouquinho da independência também, começa a engasgar.
um problema, né? Sim, então assim, olha quanta coisa a gente está falando aqui, que são coisas extremamente básicas, mas que você só consegue fazer sozinho se você tiver com o músculo em dia. E foi este um dos resultados mais incríveis da minha carreira, porque eu não estava entendendo que eu estava 2 meses com uma senhora frágil que não conseguia levantar da cadeira, e eu fazia senta, levanta com auxílio externo para executante, eu colocava força. Só que aí, com o tempo, né, eu falei, não é possível, eu não vou conseguir dar resultado para essa pessoa, acho que não é para mim, eu vou indicar para uma outra pessoa. E aí o filho me ligou, ô Nicolas, obrigado, mamãe já está tendo bastante resultado. Eu falei, ué, não é possível, ela não está andando. Qual que foi o resultado sutil que eu não tinha percebido? É que a cuidadora falou para os filhos, nossa, ela está muito mais forte, agora eu não preciso fazer força para carregá-la, para ir no banheiro, para fazer a higiene. Olha. Aí eu percebi que os resultados, eles também são sutis em aspectos relacionados a atividades básicas de vida diária. Sim. Não é nem na instrumental e nem na avançada. Sim. Que a gente tem essas classificações, né? Sim. As básicas, instrumentais e avançadas. Avançadas seriam lazer, cultura, educação. Sim. O idoso pode entrar numa faculdade. Instrumental é mais em relação a cuidar A das escrita, finanças, né? A cuidar e a própria mercado. escrita, ir ao supermercado, Transporte o uso público. do dinheiro, o transporte público. Então, esses instrumentos, né, do dia a dia, que você parece uma coisa simples, porque pra gente, a gente faz no dia a dia, a gente é tão no automático que a gente não para pensar. Mas isso tudo exige execução de tarefa. E para isso você tem que ter músculo. E muitas vezes, e eu falo isso muito para a família, e foi importante quando você traz isso, porque muitas vezes o que a gente está esperando não é exatamente o resultado que a gente vai ter. Né? Então, assim, eu falo muito para a família, vamos alinhar a expectativa, porque às vezes você coloca uma expectativa que você não vai alcançar. Sim. E muitas vezes a família não consegue nem dimensionar o quão fragilizado aquele idoso está. Exatamente, ele já pode direcionar para aquela coisa de uma fragilidade de alta complexidade, né? Sim. E a gente pode reverter esse quadro trazendo ele para ser, quem sabe, um idoso robusto. Por que não? Porque é uma questão de trabalho multidisciplinar. Exatamente. É o médico, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o nutricionista. Nutricionista, porque existe uma coisa também que é chamada de hoje em dia capacidade intrínseca e habilidades funcionais. Sim. Então o idoso tem lá a sua capacidade psicológica, cognitiva, auditiva. Você falou que a sua paciente, qual que é o nome dela? Dona Joaquina? Dona Joaquina não precisa de óculos, 100 anos. tem uma boa capacidade visual. Olha que legal. Então ela vai ter uma boa comunicação e independência. Porque se a gente começa a perder a nossa capacidade visual, auditiva, vai interferindo diretamente na nossa comunicação. Idosos que começam a faltar audição se isolam, tendem a se isolar. E o isolamento do idoso provoca solidão, depressão. Então, olha como é que tudo tem que estar muito bem equilibrado. A própria vitalidade é uma capacidade intrínseca para essa pessoa, dentro dessas capacidades que ele tem, se relacionar com o meio ambiente. Sim. Fazendo assim o que chamamos hoje de habilidade funcional. Não é só funcionalidade, ele tem que ter essa habilidade funcional. La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Contamos com 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o seu idoso com carinho e atenção. Somos gente que cuida de gente. E eu acho, Nicolas, também, e quando a gente fala isso aqui, eu acho importante vocês que estão ouvindo aí entender, para vocês perceberem, porque a vida é tão corrida hoje, é tudo tão... o segundo do Rios, o segundo do Instagram, né? Agora, a atenção do ser humano está muito pequena. Muito pequena, né? Então, a gente faz tudo sem perceber o que a gente está fazendo. E aí, a gente deixa de prestar atenção em coisas simples. Por exemplo, mastigação. Ah, a mamãe não está comendo nada. Aí a gente vai ver, ela não está comendo nada por quê? Muitas vezes é uma prótese mal adaptada, né? Que ela tá com aquela prótese há 35 anos na boca. Alguém parou para ver? Então, às vezes, a gente acha que ela não está conseguindo engolir ou ela parou de comer porque ela está sem fome e, na verdade, ela não está conseguindo usar a mastigação minimamente necessária. Isso vai interferir diretamente na independência dessa pessoa. Na independência dela. Porque ela vai emagrecer, ela vai perder músculo, ela vai perder força, ela vai perder autonomia. E vai precisar de alguém ficar alimentando essa pessoa. Exatamente. E é o maior medo dos idosos. Pela minha experiência, eu vejo que os idosos, o maior medo deles é perder a independência. A minha mesma coisa. Eu falo isso. Dificilmente, Nicolas, nesses anos todos, eu tive poucos pacientes com medo de morrer. De falar para mim assim, eu tenho medo de morrer. Já aceitavam, né? A finitude, Roberta, né? Eu tô aqui, já cumpri minhas metas, estou muito feliz com a vida que eu tenho, ou meus maiores objetivos já foram cumpridos. Agora, não quero viver sem autonomia. O maior medo desses idosos não é morrer.
É não ter autonomia. E uma coisa que é bom a gente colocar, essa sutil separação entre autonomia e independência, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam, perdi autonomia, perdi independência, achando que é a mesma coisa. Não é. Não é. A autonomia é mais a capacidade de tomada de decisão da pessoa, relacionada a aspectos de comportamento e humor. Sim. Né? E a independência é mais relacionada à comunicação e à Execução. mobilidade. Então, a pessoa, será que ela tem a capacidade de ação, de executar? Né? Então, só para ficar claro, independência é mais a capacidade de fazer, de executar, os meios para. Né? E a autonomia, a tomada de decisão dessa pessoa. A autonomia, gente, está muito atrelada assim. O mesmo paciente pode estar numa cadeira de roda e ele tem autonomia para decidir um monte de coisa. Ele não consegue executar determinadas tarefas porque ele não está conseguindo andar, por exemplo. É o poderoso chefão. Exatamente, mas ele consegue pensar, refletir, raciocinar. Mas essa independência que todos os idosos buscam todos os dias, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que isso também, Nicolas, é uma construção. Né? Claro que nunca fiz exercício, estou com 90 anos, quero ficar igual a avó, vamos embora fazer. Mas eu acho que hoje a gente tem que começar a pensar nisso agora. Sim, porque existem duas formas de envelhecer, a forma senil e a forma senescente. Exatamente. E essa escolha é fundamental, além dos aspectos genéticos que também vão influenciar, mas tem um fenótipo, né? Mas um pouquinho. a gente sabe que o genótipo hoje em dia é 30% dessa história. Para de botar a culpa na genética, hein? Para de botar a culpa na genética. Então, nós somos, né, responsáveis pelo nosso bem-estar na velhice, no agora, na verdade, no agora. Então, o que acontece? Mas existe também um problema que a pessoa fez tudo certinho, ela está se alimentando bem, tem boa saúde mental, relações sociais, ausência de doenças, está caminhando para um envelhecimento senescente e não doente, senil, é atropelada, sofre uma queda. Sim. Isso é um problema para o idoso e ela já volta para um envelhecimento mais senil. Então a gente tem que ter muito cuidado com acidentes também, né? Com as pessoas idosas, né? E aqui na palavra acidente, a gente já deixa claro que muitos dos acidentes são tragédias anunciadas, né? Você atende em casa, eu também, você sabe disso. Chinelinho com meia? Não, chinelinho com meia, fora os 55 tapetes que você encontra da porta da cozinha na porta do quarto. Eu tinha uma paciente, eu tenho uma paciente, foi uma guerra, Nicolas, no dia que eu tive lá nessa casa, foi uma briga, foi uma confusão. Enfim, ela tinha, acreditem, a cama dela aqui, tá? Em frente à cama, o banheiro. Ela colocou vários tapetinhos, formando como uma passadeira, da porta, da hora que ela saía da cama até o banheiro. Eu falei, não, gente, isso aqui é o quê? A passarela da queda? Isso aqui é o quê? Para poder ter certeza que vai cair. E foi uma guerra. O filho, mas ela não aceita. Eu falei, ela não aceita? Bom, ou ela aceita ou eu não atendo mais. Porque isso aqui é tragédia anunciada, né? Você enfrenta essas dificuldades, assim, da dificuldade que muitos idosos têm de aceitar a readaptação da casa, porque isso também é uma coisa importante. Muito importante. Inclusive, no congresso de geriatria e gerontologia que teve lá em Belo Horizonte, não sei se foi esse ano passado, você foi? Teve 2 arquitetos palestrando. Olha que legal, não foi? Você viu a palestra deles? Maravilhosos. Porque no apartamento tinha sinalizadores para pessoa que acorda de madrugada, não bater a cabeça na parede, um tanto de coisa que hoje o pessoal preocupa com o bem-estar do idoso, porque senão é queda. E a queda, ela é oriunda de 2 aspectos, de escorregamentos, tapetinho, e tropeçamentos, degraus, né? E também aquela queda de altura superior que, pelo amor de Deus, né? Se você é filho e tá vendo sua mãe até hoje subindo no banquinho na cozinha para pegar a panela e copo lá em cima, doutor, o que a gente faz? Nicolas, por gentileza, para aquela câmera, fale para esses filhos, por gentileza. Explique. Isso velho não pode. Isso velho não pode, muito bom. O Gugu, coitado, ele faleceu por causa disso. Sim. O Gugu liberado. Não, e as histórias de papai sobe no telhado. Mas eu sempre subi. Eu falei, você sempre teve 80 anos? Não, né? Você sempre teve 90 anos? Não, né? O problema é que com 30 você cai e você não fratura. Aos 70 você cai, fratura e não levanta mais. Né? Esses então, dias, assim, é muito louco isso. Eu vi um jogo de basquete, Master, galera de 85 anos jogando. Maravilhoso, muito legal. Né? Final do Campeonato Brasileiro, 85. A gente, como é da área, nossa, os caras fazendo mudança de direção, desequilíbrio lateral, porque temos as estratégias, né, para evitar a queda. Eu falei, nossa, cai. Mas eles são atletas. É muito legal. Fiquei achando muito massa. E é muito importante, porque aí você vê também que essas pessoas estão ali treinando todos os dias, né? Existe ali, ele está ali com o personal dele, ele está com o fisioterapeuta, ele está com uma equipe, ele tem uma nutrição.
especial, para que ele mantenha um ganho de massa, para que ele não perca, né, a capacidade dele de executar aquelas tarefas. E a gente entende que também essa importância da mudança. Eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis, Nicolas, que eu vejo hoje no dia a dia com o idoso, é também esse idoso compreender a dinâmica da mudança. Muito legal, é isso. Não é? Porque a gente também precisa aceitar essa passagem do tempo, entender que as mudanças vão ser necessárias e as adaptações também. Porque se você não se adaptar a essa nova realidade, a única pessoa que vai sofrer é você mesmo. Sim, por exemplo, procurar um personal trainer, eu vejo que o idoso ele atribui muito mais valor ao meu trabalho do que um jovem. Essa é a minha percepção, eu falo por mim. Por quê? Porque o jovem, às vezes, ele treina, mas não faz tanta falta para ele se ele ficar um mês sem treinar. Agora, se o idoso ele fica um mês sem treinar, talvez ele perca as adaptações do treinamento e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dele. Sim. Então, a escolha que ele fez, a decisão, pelo fato de ele estar envelhecendo, de investir num personal trainer, olha só, isso é uma decisão. A gente estava falando disso. Pô, eu tô fraco, eu preciso investir meu dinheiro. Onde que eu vou investir? Eu vou pagar mais remédio? Exatamente. Será que não vale a pena investir? Não estou vendendo o meu peixe aqui, não é nada disso. Não é isso. Né? É só porque, por exemplo, é uma decisão, igual você está falando, é um ponto de inflexão que vai mudar a vida dele. Sim, mas essa questão que você está trazendo, eu acho fundamental, porque, inclusive, é uma das grandes discussões que eu tenho no consultório. Eu falo, olha só, você tem duas escolhas. Ou você começa a entender as adaptações e a melhorar os seus hábitos, ou cada vez mais você vai tomar mais remédio. E aí não adianta você falar para mim assim, nossa, doutora Roberta, mais remédio? Eu falo, sim, mais remédio, porque não tem outra forma, porque ou é isso ou eu vou deixar você perder toda a sua autonomia, toda a sua capacidade. Então, você tem que entender que o remédio não faz milagre. Polifarmácia também, assim, né? Exatamente. Se fosse assim, o diabético estava curado, Sim. Era só tomar o remédio, tomar insulina, estava tudo certo. O hipertenso, era só tomar o antihipertensivo, estava curado. Não se cura. Mas essas doenças todas, elas são controladas principalmente através da mudança de hábito. Então, os exercícios, eu falo que é uma parte da geriatria, Nicolas, que eu não acho que seja negociável. Perfeito. Sabe? Eu acho que não dá para negociar, porque como é que a gente vai fazer? Você tem uma farmácia nos músculos, né? O idoso ele tem. Se você contrai essa musculatura, hoje o tecido muscular ele é classificado como um tecido endócrino, né? Sim. Porque ele produz tantas substâncias benéficas para todos os órgãos do nosso corpo que se você fica parado, você está deixando de ir lá na farmacinha, né? E pegar o seu remedinho, contrair, que você vai ter os seus benefícios a diversos níveis. Por exemplo, sabe-se hoje que a contração muscular ela promove a produção de algumas citocinas ou exercinas que vão minimizar o declínio cognitivo. Sim. O que é muito legal, porque você vai preservar a memória, evitar demências, entre outros, por causa da contração muscular e do exercício. Isso já é uma realidade, né, das pesquisas. Drogues Mil. Clique e retire em até 30 minutos, comprando online ou pelo app em 30 minutos na sua loja. Sim, e a gente vê, e eu tive num congresso internacional há uns 3 anos atrás, e um pesquisador canadense, ele disse a seguinte frase, que o idoso que não faz exercício, ele vai para a cadeira de roda, é uma questão de tempo. Que a atividade física não é negociável dentro desse lugar, justamente porque ele vai perder, não tem como, não existe hoje uma forma de se ganhar massa muscular, de se ganhar autonomia e flexibilidade e se você não estiver se movimentando. Eu tenho uma pílula aqui, ó, você vai, pois é o exercício. Não, aí, ó, não existe. Tomar não vai dar. Todo mundo quer a solução, né, doutor? Exatamente. Eu quero uma pílula aí, vem laboratórios e prometem, mas nunca vai acontecer isso. É a mesma coisa de caneta emagrecedora, né? Esse caos que tá... Me conte mais sobre isso. Não, assim, né? Não, porque eu vou usar uma caneta emagrecedora, que esse nome nem existe, é porque popularizou dessa forma, né? Mas, assim, desde quando a caneta... Eu falei assim, gente, vocês acham mesmo que existe um remédio que você vai pegar, vai aplicar na barriga, você vai sentar... olhar para a televisão, assistir Netflix com um pacote de pipoca na mão e a gordura vai derreter pelo sofá. Maravilha, hein? As pessoas realmente acreditam nisso, porque elas realmente acham... Você vê a loucura que está isso hoje, né? E as pessoas realmente acreditam que isso... E, infelizmente, existem profissionais, né, de todas as áreas, inclusive da medicina, que é uma vergonha, falta de ética, vendendo esse tipo de
pensamento. A saúde, tudo bem, é legítimo você, né, ganhar o seu dinheiro, mas ela virou comércio além da ética, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Complicado. E aí você vê vários lugares, inclusive nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? Eu estou conselheiro do CREF, viu? Pois Se eu ver blogueiro aí prescrevendo treino, não tiver formação em educação física, espera. É uma loucura. Tá, né? é complicado. A gente tem que ter essa regulamentação e fiscalização de tudo, né? Infelizmente, Sim. a rede social, imagina, o cara tá lá em Portugal e ele não tem como fazer nada. Ele tá em outro país, ele vai prescrever treino para uma pessoa. Sim. Complicadíssimo isso. Complicadíssimo, em todas as esferas, né? Você vê, assim, promessas de tratamentos, aquelas fórmulas mirabolantes que você não sabe de onde vem tanta fórmula daquele jeito e que você, na verdade, você deixa de construir com o paciente uma relação real, onde ele vai trazer o benefício real. Eu falo, olha, eu não sou esse profissional. Se você está querendo esse tipo de milagre, não vai ser comigo, não vai ser com o Nicolas, né? Porque a gente não quer que o paciente seja manipulado por algo que não seja real. Porque a vida real dá trabalho, né, Nicolas? Dá trabalho. Por exemplo, a questão do personal trainer e do aluno. Ok. Existe uma relação pedagógica. Ele não é só meu cliente. Eu quero passar para ele um conhecimento, para ele ter autonomia para aprender a aprendizagem mesmo e poder fazer sozinho também o seu treinamento. Quando eu vejo um personal que fica com medo de perder o aluno que ele aprendeu a treinar, eu falo, poxa, não é nada disso. Você tem que oferecer um valor para a pessoa, para ela saber treinar. E é bom que ela confie até mais em você. Sim. É medo de perder o aluno, eu acho isso feio. Mas você estava falando uma coisa do médico que disse que se a pessoa não fizer exercício, em algum momento ele vai para a cadeira de roda, não é isso? Sim. Aí eu só queria deixar uma observação que os seres humanos eles tendem a perder a força mais rapidamente nas pernas do que nos braços. Então, Sim. quando a gente for movimentar, é muito importante a gente dar muita ênfase ao treinamento de força muscular para membros inferiores, né? Porque é ali que está, né, a base da nossa capacidade locomotora. Isso. O braço, beleza, é bom treinar também. Mas se você for escolher alguma coisa, Carlinhos de Jesus está fazendo. Senta, levanta senta, direto, levanta, né? senta, levanta. Eu assisti Exatamente. o episódio, muito legal. O Carlinhos, nossa, conseguiu uma mudança. Melhorou, né? Mudou demais. Mas assim, ele tá treinando 6 dias da semana. Legal. Não só com personal, com fisioterapeuta, com hidroterapia. Então, assim, e graças a Deus, né? E ele discutiu isso muito aqui com a gente, ele tem uma memória, que isso é uma coisa importante, a memória muscular. Sim. Né? Ele tinha já uma memória muscular dos anos todos de dança, essa coisa toda, que ajudou ele muito nesse momento. Muito. Né? Porque ele já tinha, digamos, ele tinha uma poupança boa, né? E hoje, o que você diria para os nossos idosos que estão nos assistindo agora? Qual seria aí o caminho deles começarem a fazer essa poupança de músculos? O que eu diria? Cara, começa agora, né? Ame-se e agradeça a vida. O templo de Deus é o nosso corpo. Ele nos deu isso de presente, é uma dádiva. A dádiva é um presente divino e o presente é agora. Olha que bonito isso. Lindo! Nossa, filósofo. Você gravou? Tá aí, tá gravando. Depois eu quero tentar falar isso de novo. Muito bom! Mas aqui, o podcast que eu acho que não é muito técnico, né? Mas você falou de memória muscular, e a memória muscular, técnico eu falo assim, essas coisas científicas que eu falo, por exemplo, se a gente treina quando a gente é mais novo, a gente armazena núcleos nas células que ficam ali para sempre. Uhum. Então quando você volta, eles estão ali e te ajudam mais na síntese proteica, entendeu? Sim. Então isso é legal, você volta mais rápido. Então se você tá vendo isso agora, já começa, que você tá poupando, você tá investindo. Isso aí. Exercício é investimento. E lembra, né, gente? Ah, mas eu já tô velho. Pois é, mas tá velho, mas vai ficar mais velho ainda, porque ninguém vai morrer antes dos 100 anos não, minha gente. Tá? A Vozilda tá aí pra provar, com 106 e tá aí. Dona Joaquina vai fazer 101 e nem óculos usa. Então, esquece que o negócio daqui pra frente é todo mundo viver 100 anos e não tem pra onde correr. Olha, quando eu falo pra você que esse podcast passa voando, nós já, juro por Deus, você não tá entendendo, A gente aqui voa. Olha lá, nós já estamos com mais de 50 minutos de podcast acontecendo. Eu já tava pensando que eu tô aqui no Rio, desculpa te interromper, tá calor aqui, eu já ia falar que o idoso às vezes não percebe tanto o calor e é perigoso. Tá vendo? É um negócio assim, a gente vai falando aqui, é muito bacana. Mas olha, Nicolas, eu sempre falo que aqui a gente precisa sempre tentar, eu sempre tento trazer, né, para as pessoas essas ideias, né, esses movimentos de que a gente pode sempre fazer diferente. Você teve algum idoso até hoje que você falou não consegui resultado? Se eu não conseguir, sim. De repente a pessoa parou de treinar comigo. Uhum. Porque, eu não tenho essa onipotência de falar que eu sou o melhor de todos. Às vezes não atendi o perfil da pessoa e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, não consegui. Vamos continuar melhorando, evoluindo na carreira, estudar e tentar da próxima vez
né, atender melhor. Mas os pacientes, de um modo geral, eles... onde é que você acha que pega mais a dificuldade de aceitar o exercício? O exercício é desconfortável. Não é uma coisa comer pipoca no cinema, né? Namorar. Não é assistir Netflix. Não. Existe um desconforto de sair do estado de repouso, fisiologicamente falando. Você está ali em homeostase, é um estresse, né? É um cortisol. Então, é desconfortável. Às vezes a pessoa não tolera. Até em relação à higiene, né? Tem ratinhos que você põe na esteira, eles saem correndo, porque eles já têm o gênio do exercício. Sim. Tem outros que eles ficam tomando choquinho ali. Então, às vezes, nada. Pode ser genético também. Talvez a culpa não é do personal dos avós ali. Entendi. Ou é também. Ou é também, né? Mas olha só, você falou uma coisa agora que eu não posso esquecer, que eu acho muito importante, dessa coisa do desconforto. Porque é muito comum, meu paciente, quando chega no consultório e fala para mim que adora o personal ou adora o fisioterapeuta, eu falo, é massagem. Pode ter certeza que é massagem. Porque não é possível, o idoso ele não gosta de vocês de cara. Porque incomoda. Sim, né? Mas é importante o profissional ele entender de psicologia e comunicação no sentido de identificar o perfil dessa pessoa. Na academia, às vezes, a gente sabe que vão chegar pessoas com 6 traços marcantes. Você pega aquela palavra person e cada letra dela, pessoa, P-E-R-S-O-N. P, popular, o cara que é gente na academia. Então eu vou colocar ele para treinar com gente. Eu não vou levar ele para fazer uma trilha lá no telégrafo com ninguém. Okay. Senão eu vou dar um tiro no meu pé. O E é o entertainment, o idoso que vai querer tirar uma selfie com você. Você fala, não, vamos treinar rápido. Não, eu tenho que comunicar bem com ele. Vamos brincar, vamos chamar pessoas para conversar. O R é o rapid, rápido. Vou montar um treino rápido para esse cara. Vai meia hora na academia, foi embora, tá feliz. Agora, se eu ficar 1 hora treinando com muitos exercícios, ele já vai ter uma experiência que não vai ser tão legal. Ele desiste. Sai fora, exatamente. Person S, security. É a pessoa que está preocupada com a sua correção. Tô fazendo certo, professor? Então, ele quer o professor o tempo todo ali olhando para ele. Se eu der feedback para ele, ele vai ter confiança em mim. Agora, se eu tô lá, não, tranquilo, só. Não vale. Então, não é uma forma assertiva de comunicação do profissional. Então, a empatia eu crio. O O é difícil, é o owner, é o dono. Eu quero fazer bicicleta. Eu mando o cara para a esteira, ele não faz nenhum nem outro. Não, pode fazer a sua bicicleta, não tem problema nenhum, você está movimentando. E o N é o cara do número, que gosta de... eu emagreci 1 quilo, professor. Aí você faz a avaliação física. Legal, Ia, vamos fazer as avaliações. Tá vendo? Você emagreceu circunferência abdominal. Então, eu dou esse feedback para essa pessoa. Ela vai gostar de mim ou não. Você tá entendendo o que você disse em relação a... eu gosto do meu personal, do meu fisioterapeuta? Se o cara souber criar a empatia, que isso é técnico, aí é um caminho legal também. É muita responsabilidade do profissional que está atendendo. Isso é atendimento, né? Não tenha dúvida. Porque isso é uma coisa muito importante, porque, assim, essa fala e esse reconhecimento, porque cada paciente realmente tem um tipo de preocupação. Tem paciente que é extremamente preocupado com o que está acontecendo na balança. Ele, às vezes, nem presta tanta atenção no ganho funcional que ele está tendo, mas ele está mais preocupado com o número da balança. E a gente tem que acolher isso, porque não adianta, senão ele nunca vai entender de outra forma, né? Então, essa capacidade de entender a necessidade do paciente, ela também é uma forma de trazer esse paciente para si. Mas o desconforto vai sempre acontecer, né? Não tem jeito, minha gente, tá? Não tem como fazer exercício e não sentir nada. Sim, eu lembro que eu dava aula de corrida na academia também, e aí mulherada correndo, rapaziada, no final era só os homens na foto. Cadê a mulherada toda suada? Fugia da foto com o cabelo desconfortável ali, desconfortável. Né? Não, a foto tem que estar bonita, não tem como, né? Bom, olha, como tudo que é bom dura pouco, nós temos que acabar este podcast. Eu espero que vocês tenham entendido muita coisa sobre atividade física e a importância da gente entender o que motiva, por que motiva e principalmente para onde a gente está caminhando cada vez mais. Para terminar, e todo mundo tem que responder isso aqui, quero saber de você, Nicolas, o que te pira no sentido de deixar você pau da vida e o que te inspira nessa vida. Sem ser politicamente correto, deixa eu ver. Eu não gosto de quem maltrata cachorro, animal. Eu acho ruim quando alguém me liga e fala assim, tem que pagar. Eu fico bravo.
É como eu tô lá na internet, lá fazendo meu tráfego pago, tem que pagar. Eu falo, nossa, eu fico bravo, isso me tira do sério. Claro que tem que pagar, né? Assim, a gente não trabalha, a gente também come, a gente paga água, luz, telefone, tem filho, tem que pagar um monte de coisa. É porque ficou comum algum tempo o pessoal na pandemia ali, treino online e tal, de graça. Mas, poxa, valoriza o trabalho da gente. Também, a gente eu é também bonzinho. acho. Eu já fiz muito trabalho voluntário, ainda faço. Mas a gente é bonzinho. Pô. Mas olha só, a gente faz trabalho voluntário, né? A gente faz o trabalho voluntário. Só que a nossa vida não pode ser toda voluntariada, né? Porque nós temos também, eu faço isso também. Ah, mas a medicina é um sacerdócio. Sim, mas é um sacerdócio que a SEG, a Light, a Vivo não quer saber. Isso. Eles querem me cobrar da mesma forma. Tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel. Então, a gente tem que realmente receber para isso. E o que te inspira nessa vida? O que me inspira? Me inspira sorrisos, a pessoa que está trabalhando ali. Imagina, uma pessoa simples, saiu de casa, aí você vai num caixa do supermercado, a pessoa te atende com aquele brilho no olhar, você fala, nó, que atendimento, né? É isso, né? Eu tenho que fazer isso com os meus clientes, com os meus alunos, e isso me inspira, eu estou falando profissionalmente, para tentar pegar como eu fui atendido e fazer esse atendimento, que isso me cativa, isso me ganha. É uma inspiração, né? É uma inspiração, porque isso é uma sorriso. coisa... Gente, não tem nada melhor do que a gente chegar num lugar e a gente ser bem atendido, bem acolhido. E no nosso dia a dia, às vezes a gente está cansado num dia, a gente, né, repete a vida inteira a mesma coisa, então a gente tem que buscar sempre esse entusiasmo e vitalidade que a gente pode buscar em outras pessoas, que nos inspiram, né, que é o propósito, inclusive, aqui do Velho Pode. Com né? certeza. E eu tenho certeza absoluta que você se sentiu inspirado. Eu tenho certeza que você vai refletir sobre a sua falta de atividade física. Você já entendeu que você vai parar de andar, você vai parar de executar. E, infelizmente, vai ter gente que vai ter que pentear seu cabelo, escovar seu dente, te dar comida, te dar água, te dar o seu remédio, se você não entender que atividade física não é hobby, é necessidade diária, e por isso essa conversa com o Nicolas foi tão bacana. Cara, eu não tenho como te agradecer. Ô, doutora Roberta, que isso? Olha, de verdade, obrigado, foi muito legal. Eu acho que foi extremamente importante o entendimento. Você pontuou coisas importantíssimas para quem ainda tem alguma dificuldade em entender a importância da atividade física. Então, o Velho Pode só tem que te agradecer. Seja bem-vindo e sempre será muito bem-vindo. E a gente vai estar torcendo demais por você, pela Vozilda. Gente, deixa eu mostrar uma coisa. Olha o que eu ganhei. Chique, hein? Uma notável centenária. Tá? Que já tá com 6 anos mais, inclusive, né? Isso. A minha camiseta, que eu amei. Bora treinar. Eu vou... o meu treino de final de semana vai ser com essa camiseta. Pode me aguardar lá. Algodão egípcio, viu? Algodão egípcio. Gostei, hein? Eu vou deixar pra você. Aí eu ganhei também. Eu ganhei aqui, né? Ganhou, mas olha, um presente do nosso patrocinador. Obrigado. Drogas Mil, obrigado. A MB Bakery deixou aqui um lanchinho pra você. MB Bakery. E olha só. Demais. É o cookie, né? Você viu que é cookie funcional e granola, hein? É mesmo? Exatamente, pra poder estimular a atividade física. E tá seu livro? certo? Seu livro a gente vai ler Esse também. é meu livro, Medicina, espero que você goste. E alma e coração. Vou passar pra vovó ler. Isso, e deixa suas redes sociais. Como é que te encontram? Me encontra no personal.dos.avós. Personal dos avós, né? Para quem tiver interesse em treinar online também, filhos que estiverem assistindo o podcast. Eu atendo online, pessoas de todo o Brasil, né? Com aulas ao vivo e gravadas. E vai ser um prazer tê-los conosco. Tá bom? Maravilha. Então, corre lá, acompanha, porque ele faz um trabalho realmente espetacular. E para você que ficou com a gente aqui até agora, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, ficar sabendo de tudo. Gente, a gente está com quase 30 episódios no ar. Isso é muito impressionante para um canal que começou há tão pouco tempo e que já trouxe tanta coisa bacana. Eu espero vocês no nosso próximo Velho Pode, agradecendo todos os nossos patrocinadores, Side, La Residência, Drogas Mil, por todo o carinho que traz aqui pro Velho Pode para fazer ele acontecer. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.